People all over the world are united by a shared aspiration to live a healthy life. Helping people to live healthier and longer is the reason we exist. At Siemens Healthineers, we pioneer breakthroughs in healthcare for everyone, everywhere. Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a continuação do ciclo de gravação dos webinars da Sobracan. Nós estamos gravando agora o ciclo 2023-2024 com convidados nacionais e internacionais. Hoje estão conosco aqui os membros da Sobracan, Newton Quadros. Newton é vice-presidente de mercado da Sobracan. Ele atua hoje como diretor do Hospital Regional de São José dos Campos. Newton é coautor do livro Hospital Dia, um modelo de sucesso. Newton tem uma larga experiência como executivo de multinacionais e diversas operações de saúde, já teve a oportunidade também de participar do planejamento, implantação e operação de algumas unidades cirúrgicas ambulatoriais ao longo da sua história e contribuirá hoje com essa discussão. Temos conosco hoje também a Silvia Stanfeld, que é membro da Sobracan, muito ativa, tem articulado bastante conosco, e ela é a CEO do grupo Certa Expert Care, também, que é uma unidade cirúrgica ambulatorial, e vai participar conosco também dessa exposição hoje. Eu sou o Fabrício Galvão, atual diretor de mercado da Sobracan e futuro presidente eleito para a gestão 2024-2026. E, por último, não menos importante, o nosso convidado especial de hoje, Amaury Guerreiro, que está aqui conosco. Amaury, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco compartilhando a sua visão, a sua larga experiência no setor. O Amaury hoje ocupa o cargo de CEO do Grupo H+ Brasil, que é do Grupo Pátria Investimentos. O Amaury teve uma trajetória como executivo de saúde também, com mais de 35 anos de experiência em diversas multinacionais, teve a sua atuação na América Latina, atuação também nos Estados Unidos, e o Amaury hoje vai compartilhar um pouquinho da visão do grupo conosco sobre a questão da cirurgia ambulatorial e a visão de empreendimento, uma visão de negócios a partir desse cenário. Então, Amaury, muito obrigado de novo pela sua presença, e eu gostaria que você contasse um pouco para nós dessa sua história no setor da saúde, como que você chegou até a cirurgia ambulatorial, o primeiro contato que você teve com esse cenário de cirurgia ambulatorial, deshospitalização, e a trajetória do grupo até agora, começando pela oftalmologia e os próximos projetos. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Fabrício, estar aqui nesse bate-papo com amigos de tantos anos, como o Newton, como a Silvia e com você, é um privilégio. E no seu ponto aí da trajetória, são mais de 35 anos que eu venho em contato com a área da saúde, na verdade, minha carreira completa, E iniciei em multinacionais, iniciei uma multinacional que é líder mundial em oftalmologia. Aí começa um pouco minha história em como eu cheguei hoje na cirurgia ambulatorial, e posteriormente foi quando o Grupo Pátria me procurou para iniciar uma consolidação na área de oftalmologia no Brasil. Isso nós estamos falando mais ou menos uns 7 anos atrás, foi 2016, e o Pátria é muito ativo nesse tipo de investimento na área da saúde, fez vários investimentos de sucesso, que eu posso lembrar, Drogasil, DASA, Aliar e outros, tem várias atividades na cadeia completa, farmácias, distribuição, a Atena como hospital verticalizado e planos de saúde. Eles me convidaram em 2016 e foi difícil a decisão, fazer uma mudança grande, depois de tantos anos aí em atuação em multinacionais no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos. Mas curioso que meu primeiro contato foi lá nos Estados Unidos, quando eu nem imaginava a posição que eu estaria hoje. Por quê? Já há muitos anos, muito tempo atrás, os ASCs, conhecidos lá, os Centros de Cirurgia Ambulatorial, já existiam e já estavam aprovados. Então, o mercado americano viu em todos os stakeholders vantagens importantes desse modelo de deshospitalização.
E eu vendia, né? A gente vendia aí para os grandes grupos, e o grupo número um, na época eu na Alcon, que comprava os produtos de oftalmologia, já eram esse movimento, né? Já eram essas empresas de cirurgia ambulatorial. A vida dá voltas, né? E quem diria que hoje eu estou do lado de cá comprando serviços, né? E sendo provedor de serviços para o paciente, para o médico, para as operadoras de saúde. Eu acho que também posso comentar que nós iniciamos com oftalmologia. A oftalmologia já foi deshospitalizada no mundo todo e no Brasil também há muitos anos, onde se encontrou esse benefício para o médico, para o paciente, para as operadoras, para os hospitais também, de que todos ganhavam ao retirar essas cirurgias de oftalmologia dos hospitais gerais e trazer para o ambiente ambulatorial. Mais recentemente, a gente viu esse modelo e a ajuda da tecnologia, da indústria, né, permitiu que a gente olhasse outras especialidades, como urologia, como ortopedia e como otorrino, que assim rapidamente vão chegando novas tecnologias que permitem o médico operar também no ambiente ambulatorial de forma segura e que proporcione valor à cadeia da saúde. Excelente. Ótima introdução aí. E eu gostaria de fazer uma segunda pergunta e depois dessa resposta já abrir para as perguntas da Silvia, do Newton também. E essa segunda pergunta, Amaury, eu gostaria de saber em que estágio você acredita que nós estamos na cirurgia ambulatorial no Brasil? Quais são os fatores que potencializam a adoção desse modelo aqui no cenário nacional? Quais são as barreiras que existem para esse modelo no cenário nacional? E qual a sua visão de futuro para a cirurgia ambulatorial como um todo? Bom, acho que nós estamos num momento talvez o mais desafiante da história da área da saúde no Brasil. Muitos comentam que foi pós-pandemia, mas a gente já vinha vendo um movimento de controle de custos muito forte. Então, eu lembro, antes de a gente começar a consolidação de especialidade, as operadoras já estavam se reforçando, né? Eu não lembro os números, mas tinham mais de 1.000 operadoras no Brasil, e hoje se concentrou bastante. Algumas, lamentavelmente, não tiveram a saúde financeira para poder suportar já as tendências, e outras foram se juntando, se comprando, né? E logo em seguida, ou até em paralelo, começaram os grandes hospitais, as grandes cadeias de hospitais, também buscando uma sobrevivência nesses desafios, né? Até um tempo atrás a gente estava falando que a tormenta perfeita ou imperfeita, né? Um tsunami enorme atropelando o setor da saúde, que de alguma maneira estava acomodado, tinha, né, sempre aquele setor resiliente, mas muito rapidamente, antes da pandemia, já estava bastante difícil o controle dos diferentes stakeholders, né? Então, essa tendência hoje chegou num ponto, e aí a gente vem acompanhando na mídia, um ponto assim, bastante desafiante. Acho que tudo inicia pelo sinistro, o controle do sinistro, que aí sim, acho que houve um aumento importante pós-pandemia das pessoas buscarem um serviço de saúde, exigirem um serviço de saúde, e começou a haver uma pressão muito grande no setor, completamente, né? Começou também com um crescimento das operadoras ou dos provedores verticalizados e com movimentos de IPOs e de fusão, o que permitiram muito investimento desse modelo, um modelo de sucesso durante anos, já há alguns anos, né? E principalmente porque se controla a cadeia, se controla o sinistro, se controla a atuação do médico. O que eu vejo desse movimento é que não são só os verticalizados. Todo esse movimento fez com que operadoras e seguradoras que tinham totalmente uma atuação através de provedores externos começaram também a buscar algum modelo de controle do sinistro. Então, começou a aparecer mais necessidades de modelos como capitation, mais lançamentos de plano mais acessíveis, de baixo custo,
para eles poderem ser competitivos na venda do serviço deles para as empresas. Se estagnou os 50 milhões de beneficiários no sistema privado, já há muito tempo, 48, 49, 47, 50, então está estagnado. O sistema público que ainda deixa muito a desejar na área de serviço, de qualidade, ou de resolutividade, na verdade. E aqueles mais ou menos 50 milhões que a gente sempre fala, que não tem plano de saúde, mas que também buscam uma medicina melhor, né? Então, a gente viu todas essas tendências. Aqui no grupo, o que a gente fez, né? A gente procurou encontrar as oportunidades nessas tendências. Eu vou entrar um pouquinho no seu ponto de o que a gente viu e o que o Pátria ajudou a gente a viabilizar até agora. Então, com relação à oftalmologia, a gente consolidou bastante, né? Nós estamos nas 5 regiões do Brasil. A gente conseguiu surfar esse tsunami, principalmente por ter uma gestão muito controlada, né? E também um controle de custos internos adequados. Para quê? Para que a gente continuasse a proporcionar serviços, no caso de oftalmologia, com qualidade. Eu acho que esse é um grande desafio, porque todo esse aperto das margens, se você não está bem preparado e precisa participar, a qualidade pode sofrer, né? Então, nós no grupo, a gente sempre pensou, número 1, a qualidade para o paciente não pode sofrer. A partir daí, o que a gente faz diferente para poder surfar, como eu brinquei aí, com o tsunami, né? E a gente viu, mais recentemente, como eu comentei, que esse mesmo modelo pode ser aplicado nessas outras especialidades. A gente iniciou também aquisições em São Paulo e na Bahia, especificamente, de ortopedia, urologia e otorrino. São lugares onde a gente atua como grupo, né, como Opt, que é a holding de oftalmologia, e o H+, como a holding dessas multiespecialidades, ao qual a gente poderia ter sinergias, né? Então, operações dedicadas a cada uma das especialidades, centros cirúrgicos multiespecialidade, e todo o custo enorme que a gente tem aí de back-office, né? Desde da diretoria. Eu acho que também a burocracia que é necessária ainda, infelizmente, com os planos de saúde, porque aí entra um outro desafio, é muita desconfiança no setor, né? Então, isso vai aumentando burocracia, no sentido de autorização de procedimentos, no sentido de inadimplência, glosas, e tudo isso, acho que todo mundo perde, né? Então, assim, do ponto de vista de oportunidades, a gente pode aprofundar, vocês me ajudando, e de desafios, eu acho que esses são os principais, e posso até entrar para um lado mais subjetivo, que talvez seja o mais difícil, que é a cultura do paciente brasileiro e a cultura do médico, né? Então, é curioso, porque o paciente tem qualquer coisa, vai para o pronto-socorro, né? Busca diretamente o pronto-socorro, aí já inicia um grande desperdício de custos, né? O médico ainda não entende o benefício que ele possa ter numa cirurgia ambulatorial. O oftalmologista entendeu há muito tempo. O oftalmologista não entende, e ele sempre fala, porque alguns procedimentos de baixa complexidade ou de alta tecnologia que permite sair dos hospitais, outras especialidades vão para os grandes hospitais, né? Então, há um aspecto cultural que eu acho que é o mais difícil nessa equação. É como realmente que essa equação, que eu posso simplificar de 4 principais agentes, operadores de saúde, médicos, hospitais gerais e o próprio paciente, isso se equacione para que faça o clique, como aconteceu nos Estados Unidos, e permita um pouco que a gente possa, do ponto de vista de um centro cirúrgico ambulatorial, contribuir para esses apertos de custo na cadeia de valor da saúde. Muito bom. Newton,
Silvia, gostariam de fazer alguma pergunta aí? Silvia, por favor, fique à vontade para começar a pergunta. E é uma grande satisfação estar com vocês aí, né? O Amaury, que tem uma carreira fantástica, tem uma grande contribuição para o sistema privado de saúde, a Silvia, que também atua numa área muito importante no campo da deshospitalização, e o Fabrício, que é um empresário e que atua também, do ponto de vista institucional, pela Sobracan e no relacionamento com a Associação Internacional, e a todos que estão aí nos acompanhando, vindo e querendo saber um pouquinho mais sobre a cirurgia ambulatorial e suas contribuições. Eu peço que a Silvia comece com as perguntas. Eu tenho aqui umas 50 perguntas, Amaury. Não sei se vai dar tempo, mas é uma oportunidade rara, né, estar aí com você, uma oportunidade muito rica estar com vocês, mas a Silvia começa. Obrigada, Newton. Obrigada pela gentileza, aí sempre muito gentil, né? Eu vou aceitar as gentilezas, lógico. Bom, Amaury, não posso perder a oportunidade, né, de estar aqui com um grande gestor, né, com muita maturidade, que passou por diversos setores e muito provavelmente passou por diversas crises, né? A gente sabe que em japonês crise significa aquele momento ruim, né? Mas também significa as oportunidades. Então, nós empreendedores aqui, a gente sempre tem que ter um olhar otimista para o dia a dia, né? Porque no meio dessa crise você fica buscando quais oportunidades a gente tem. Então, acho que você conversou um pouquinho aqui com a gente sobre essas oportunidades de controle de custos, de negociações, de estar com a operação na mão, de manter a qualidade, enfim, de aproveitar os centros cirúrgicos e trabalhar a cultura. A gente sabe, Amaury, que essas oportunidades elas também tomam um pouco de tempo, né? O custo está na mão, ok, você está a gestão, você ajusta um parafuso aqui, um ali, você consegue lidar com aquilo. Mas a questão cultural, ela leva tempo, né? Ela é um desenvolvimento, é um dia a dia, é uma entidade falando, é todo o mercado falando ao mesmo tempo, e a gente sabe que isso toma um pouco de tempo. Então, eu queria ir que você desse a dica para nós, empreendedores, que queremos ter nossa empresa aí, não só aguentando esse momento, como florescendo e conseguindo aproveitar, como que você pensa em acelerar esse desenvolvimento de cultura, como que você entende que pode fazer isso, e como que você viu isso em outros setores, né? A crise e o negócio florescer. Então, a gente entende que depois da crise, né, depois da chuva veio o sol, né? Então, todos falam muito disso e a gente acredita muito nisso. Como que você... porém, as coisas levam tempo, né? E tempo é tempo, não dá para brigar com tempo. Como que você entende que dá para trabalhar melhor esse caminho de desenvolver o mercado, de desenvolver culturas, enfim, e depois dessa tempestade a gente conseguir colher os frutos da tempestade? Bom, excelente pergunta, Silvia. Agradecer as palavras também da minha trajetória. E você foi falando, eu fui lembrando, realmente foram muitas crises, né? Sim, imagina. E curioso que você comentou, né? Acho que, independente, especificamente do que a gente está falando hoje, toda a crise na minha carreira, ela foi gerenciada e acalmada, e depois vem o sol, como você comentou, talvez com uma coisa que eu considero a mais importante, que é o papel do líder. Então, nesses momentos bons, a gente comemora e é mais fácil a gente estar todos alinhados, né? Nos momentos mais desafiantes, se o líder não tem a clareza e o pulso para alinhar o time, é muito difícil passar qualquer crise. E isso, se você olhar esporte, e aí vai, né? Não só no mundo dos negócios, mas até na nossa vida familiar, se a gente pensar, né? E então, eu de muitos livros aí que eu li, muitos cursos, né? E vocês também têm muita experiência, talvez eu estou ajudando vocês a lembrar, eu formulei um pouquinho a forma que eu acho que a liderança
precisa atuar para justamente nos fortalecer nesses momentos, né? Eu fui pegando um pouquinho aí de cada líder meu, que eu aprendi muito, ou cada gurus da área de liderança, né? Eu acho que o primeiro deles, o papel do líder é mostrar a direção para onde estamos indo. E é muito curioso, porque muitas vezes nós líderes, a gente faz um town hall, comunica a direção, mas depois, e assim como você comentou, a cultura é difícil, o pessoal fala, não entendi, ou no dia a dia vai para outro lado. E a gente fala, puxa, mas eu falei, eu comuniquei. Tem que ser constante. Tem que ser muito constante e em fóruns diferentes. Não é só no town hall. É quando, por exemplo, eu visito os hospitais. Eu repito, nós estamos indo, pessoal, para lá. E temos que ir todos juntos, né? Então, aí o segundo ponto de proporcionar a direção que eu vejo importante é alinhar a estratégia, né? E talvez aí que difere por setor, né? Ou até difere por empresa, né? Mas pós você falou, nós vamos para aquele lugar, é um pouco como nós vamos, né? E é um trabalho muito grande também de diretoria e também de conselho. No meu caso, eu me reporto ao conselho de administração do H+, como nós vamos manter essa direção de forma consistente. E também ir adaptando essa direção conforme as águas turbulentas. Não é simplesmente pôr no papel, ver que o mundo está mudando e continuar. Então, empeça uma arte aí de estratégia e de direção importante do papel da liderança. Por que eu mudei do líder para a liderança agora? Porque, normalmente, as empresas olham para o CEO, né? Vamos ver o que o líder... E o líder está olhando para a liderança. Fala, bom, e o que vocês vão fazer? Então, eu acho que a habilidade nesse ponto de dar o norte e o como, talvez principal, é a capacidade de alinhar as pessoas, né? Porque é muito difícil. E aí volta um pouco na comunicação. Nós temos mais ou menos 3.000 colaboradores no H+, e aproximadamente uns 300 pessoas em papel de liderança. Então, vocês podem ver que eu não fiquei aqui no escritório, eu e a diretoria ou do conselho. Realmente permeia pela organização a necessidade de que os 3.000 entendam a direção, o como nós vamos, e que se nós estamos 3.000 empurrando para o mesmo lugar, vai ser muito mais fácil passar por uma crise, né? Em inglês, né, essa parte que eu aprendi em inglês engage people to drive execution. Eu vou pontuar agora o quarto ponto, talvez principal, que se não acontecer, elimina os outros 3, que é a execução, né? Então, é encontrar formas, e aí, para mim, a minha aprendizagem é através de dados concretos, de ver se a gente está executando. Porque tem muito assim, quando alguém chega para mim e fala assim, não, eu acho que nós estamos indo muito correto. Eu tenho um feeling que está funcionando, eu paro. Falo assim, bom, me mostra fatos e dados. Senão a gente pode, até não por mal, né? Mas pode estar se enganando, estar errando, né? E hoje, você falou do tempo, Silvia, errar faz com que a gente aprenda. Aqui na nossa empresa, errar não precisamos ser fortes nisso e pôr a pessoa numa situação difícil. Pode errar, mas acerte rápido, né? Conserte rápido, porque o tempo pode fazer com que as consequências sejam grandes. Então, nesse último ponto da execução, eu trabalho muito com dados, com que a gente possa, através desses dados, nos antecipar. Tentar ver que não está funcionando e reformular tudo, né? E talvez o último ponto é de pessoas, eu acredito muito em meritocracia. Eu acho que quando você consegue estabelecer dentro da empresa, né, mais comprometido, mais executor, quer se desenvolver, merece mais bônus, mais salário,
mais oportunidades de promoção. Então, eu paro por aqui. A minha resposta aí foi toda relacionada à liderança e pessoas. Amaury, você comentou sobre cultura, e nós sabemos que o mercado de tecnologia molda culturas de uma forma bem rápida. Já o mercado de saúde, ele é muito conservador. Ele demora para absorver e para fazer as mudanças necessárias. Se nós analisarmos mais de 50 países, podemos verificar que a cirurgia ambulatorial atinge hoje 70%, 80% de toda a demanda cirúrgica, seja no setor público, seja no setor privado de saúde. Ou seja, esses países já avançaram muito na questão cultural e, por uma visão de custo-benefício, eles adotaram e abraçaram a cirurgia ambulatorial, inclusive ajudando ao seu crescimento. Se nós analisarmos o papel do Medicare e do Medicaid nos Estados Unidos, há toda uma legislação, há todo um esforço para retirar as cirurgias que não precisam estar em hospitais gerais. Os hospitais gerais são muito importantes e deveriam estar mais dedicados a pacientes de maior gravidade. A pergunta que eu lhe faço é por que no setor privado, que luta com a sinistralidade elevada, né, e no setor público, que tem um problema das filas cirúrgicas, por que esses setores ainda não abraçaram efetivamente a cirurgia ambulatorial? Porque ela traz, evidentemente, resultados positivos, resultado de custo mais baixo, resultado de a redução da infecção, da IRAS, né? Infecção relacionada à assistência à saúde, tá? Ou seja, os pontos são muito positivos se ambos os setores abraçarem e desenvolverem, investir na cirurgia ambulatorial. Então, o que é que falta no Brasil para que esses setores acordem, como aconteceu em mais de 50 países aí mundo afora? Bom, excelente, Milton. Realmente aqui no Brasil, eu quero acreditar que nós estamos mais próximos em conquistar isso que esses países conquistaram. Inclusive, faço um parênteses aqui, assim, a formação, né, a criação da Sobracan e tê-los como impulsionadores disso é fundamental. Então, não podemos desistir juntos, né, e passar esses obstáculos. Entrando nos obstáculos, Milton, os interesses ainda estão muito desencontrados entre essa cadeia, né? E, somado aos interesses desencontrados, a desconfiança que eu comentei anteriormente, né? Então, eu vou, talvez, um por um, né? As operadoras, com essa pressão do sinistro, eu sinto que a primeira oportunidade que eles possam passar o problema do controle do sinistro para os hospitais, eles passam. Chegar isso nos hospitais, com esse alta preocupação na mão, e já aconteceu de hospitais quebrarem por causa disso, ou estar em situações difíceis de valuation, aqueles que fizeram IPOs, etc., né? Faz que comece a apertar remuneração médica, que comecem a apertar a qualidade do paciente. Vou entrar um pouquinho no médico, né? O médico ficou acostumado por muitos anos a ter um reembolso fee for service, que cada vez menos a gente vê a possibilidade disso pelo próprio cadeia, um círculo vicioso ou não positivo que está acontecendo, né? E vem o paciente, que começa a ser também muito desafiado quando precisa de uma medicina mais adequada, que não vê uma autorização no procedimento, que vê um longo tempo de ter, para ele ou entes queridos, poder ter o procedimento adequado e um ambiente adequado.
Então, tudo isso está muita desconfiança ainda, né? E eu não quero dizer que é 100%, porque a tendência de esses 4 entidades, né, fundamentais procurarem um win-win está acontecendo. Então, talvez o tempo é como acelerar esse entendimento, que daí eu vou para a cadeia positiva, e eu acho que o nosso movimento da Sobracan, do H+, da Opt, pode proporcionar muito, que seria custos mais adequados ou flexíveis para as operadoras dentro dos nossos hospitais, ao tirar procedimentos que possam ser feitos em hospitais ambulatoriais dentro do custo e do pesado que é um back-office que tem que ser pago de alguma maneira por alguém dos hospitais gerais, né? Isso para as operadoras de alguma maneira. Essa previsibilidade, não só empurrar o sinistro para outros da cadeia, né? Os hospitais gerais, alguns, o que eu vejo? Alguns não gostam do nosso movimento, e eu acho uma miopia, usando o nosso termo aqui de oftalmologia, porque realmente vai tirar um procedimento de baixa complexidade no mundo que é dos hospitais gerais, de poder ter uma melhor gestão de fluxo e custos da alta complexidade, que custa muito para eles. Eu vejo vários hospitais caindo a ficha e já nos procurando para parcerias. Talvez a parceria não é o fechamento completo, como aconteceu nesse país, mas a parceria começa a ocorrer. E oftalmologia já era normal, o hospital chega a falar, não quero fazer oftalmologia, toma, Mauri, vamos combinar aqui um custo. Já nessas outras especialidades começa a acontecer. Então, isso é uma tendência positiva também no círculo positivo. O médico começa a ver que pode ser que ele não ganhe exatamente os honorários como estava no passado com fee for service, etc., mas, de repente, ele ir para um ambiente ambulatorial, num ambiente seguro, permite com que ele também tenha um fluxo de atendimento e das cirurgias com qualidade e possa cuidar do seu consultório, que muitas vezes é particular, ou de outras atividades fora dos grandes hospitais, ou até o que todos estão buscando, mais tempo de qualidade de vida, né? Então, vários médicos, e aí entre os médicos que também entraram para o nosso grupo, estão buscando isso também. Então, outra semente aí, embrião positivo. E, por último, o paciente, né? Aquela cultura do paciente. Eu acho que aí é muita educação, muita disseminação. O paciente normalmente segue o médico, ainda é forte o paciente buscar pelo médico, em alguma parte por instituições também, que já conseguiram essa busca, né? Mas o paciente, no que o médico comentar, olha, nós vamos operar aqui, a qualidade é ótima, o ambiente é seguro, nós vamos estar fora de qualquer problema de infecção, ou aí sim a pandemia ajuda, nós vamos fazer essa cirurgia por aqui, compartilha isso com o paciente, muitas vezes o paciente fala, ótimo, doutor, eu confio em você e vamos, né? Então, um pouco aí eu comentei a nossa trajetória, os obstáculos, talvez alguns ainda tenham uma montanha pela frente, mas está acontecendo. Então, se a gente conseguir acelerar e empurrar, a gente vai cada vez mais ver esse passo a passo, dentro da minha opinião. Mauri, quando nós comparamos o setor público e o setor privado, geralmente temos uma tendência de desmerecer o setor público. Eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso, porque o setor público ele está muito bem estruturado através do SUS, atenção primária, secundária, terciária e quaternária. Se nós analisarmos, o setor público tem a AME, tem a UPA, tem a Unidade Básica de Saúde, tem um hospital de especialidade, tem algo que é muito interessante, que é uma rede de regulação, é um sistema de regulação, tá? E se não houvesse o setor público de saúde no Brasil, a nossa saúde seria um caos, não só para atender aqueles que precisam, que não podem pagar um plano de saúde, mas também para todas as ações de medicina preventiva, né, que repercutem também no setor privado. E quando olhamos os números, o ticket médio do setor público ele é muito mais baixo do que o ticket médio do setor privado, tá? Existem algumas experiências de muito sucesso. Aqui no estado de São Paulo,
a saúde tem sido tratada de uma maneira muito competente. Um modelo de sucesso, por exemplo, as parcerias público-privadas. Tá? Recentemente, o governo do Estado ele alterou, aumentou a tabela de pagamento pelos serviços do SUS, né? E isso repercute muito positivamente, em especial para as Santas Casas. Então, existem ações muito interessantes do setor público que poderiam, inclusive, ensinar o setor privado a investir mais em prevenção, a investir mais na atenção básica, a investir mais na coordenação do cuidado, tá? E com isso pode influenciar no que você falou da sinistralidade, né, da conta, que essa conta às vezes é passada. Então, esse é um ponto interessante, porque eu acredito que há oportunidades no setor público para empresas do setor privado, quando nós falamos em modelos de PPP, por exemplo, né, dentro da lei da concessão. A minha pergunta ela vai um pouco por aí. Qual a visão do private equity ou do venture capital, né, que muitas vezes olham tempo e rentabilidade, né, a entrada, a saída e a rentabilidade, em um sistema que é caótico, porque nós vivemos dentro de um ambiente de complexidade, não é o ambiente do complicado, né? É um ambiente da complexidade, é um ambiente que não tem a solução, você tem assistência permanente, né? Então, como é que essas grandes empresas, esses grandes fundos, que têm capital estrangeiro, que têm capital nacional, olham o setor de saúde, olham o setor privado e o setor público, né? Ambos há oportunidades, e como é que é a visão deles diante das dificuldades que esses setores naturalmente vivenciam, né? Então, se esta visão ela é positiva, e qual é esta visão do futuro? Porque, só para concluir a pergunta, saúde, ela não vai terminar, ela vai ser constante, vai ser maior a necessidade a partir do momento do envelhecimento da população e do aumento da população, e do avanço tecnológico. Então, nós temos que buscar soluções já, né, para essa visão de futuro. Gostaria de ouvir sua opinião sobre esse tema. É um excelente ponto. Então, e eu concordo com você, né? Como você comentou, muitas vezes as empresas privadas negligenciam o que acontece no setor público e se concentram totalmente onde tem benefícios mais a curto prazo, né? Dentro de um private equity, realmente essa equação de tempo, rentabilidade é importante. O que eu tenho claro, né, e isso a gente fala no Conselho de Administração, o Pátria hoje, o controlador, investidor majoritário do Grupo H+, mas o H+, chegou para permanecer junto com o que você comentou, né, com a saúde, com o envelhecimento da população. O que eu quero dizer? Mais um pouco nós vamos ter novos acionistas, nós estamos em caminhos tanto de poder captar investidores para continuar a jornada do Grupo H+, ou fazer uma abertura de capital. Isso foi uma coisa importante que nós conquistamos um tamanho, uma governança que permite que isso aconteça. Então, quer dizer, que era uma tese de investimentos para o Pátria, virou uma empresa que vai perdurar, né? E entrando no sistema público, nós no início, mais ou menos hoje, 10% do nosso faturamento vem da área pública, né? Alguns contratos diretamente com o SUS, às vezes algumas parcerias municipais, estaduais ou como o SUS nacional. Se você me perguntar, e lá no início, quanto que era? 10%. Então, é muito curioso e me dá, assim, com a tua fala, um pouco mais de segurança do que eu acabei de fazer, né? Durante todo esse tempo, a gente usou o serviço público para educação. Então, nós temos hoje residência médica, né, em vários estados, né? Nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, nós temos em Alagoas, Pernambuco, Bahia, Pará, e já é um serviço de residência que a gente conseguiu elevar muito a qualidade, porque Brasília é muito forte também. E porque a gente tem melhores práticas, né? E a gente tem mais escala para poder formar esses novos médicos, né? Ou melhor, novos especialistas, né?
no programa de residência. Basicamente isso que a gente usava. Lógico que era um benefício para o hospital, porque estava treinando aí esse início de carreira do especialista, e também para o setor público, porque de alguma maneira nós temos contratos, a gente cuida de uma população, mas só 10%. Nós vamos ter um faturamento esse ano de aproximadamente R$1 bilhão, e essa participação do setor público, a gente fez um estudo de mercado e viu que poderia ser muito maior, né? Então, aí entra o aspecto assim, quando a gente vê um reembolso de uma consulta do SUS, muitas vezes é 3 vezes maior do que o reembolso de um convênio. Quando a gente vê o reembolso de uma cirurgia de catarata do SUS, algumas vezes é maior do que o reembolso, quando eu falo reembolso, que é pago para o hospital, não estou falando de sistema de reembolso, né? Do que uma operadora de saúde particular, ou verticalizada, ou no sistema de captation, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Que as empresas privadas também têm oportunidade de ter rentabilidade para o sistema público, o que sempre foi aí uma parte um pouco, como eu comentei, negligenciada, né? E não dá para os hospitais, na minha opinião, continuar dependendo tanto das operadoras de saúde. De alguma maneira, a gente precisa diversificar, acho que é o papel do líder também. E o setor público, através de PPPs, através de parcerias, tem possibilidade de diversificar. E lembrando que, se são 50 milhões, 150 milhões estão dependendo do SUS. E tem essa população aí que, independente de usar o SUS ou não, também quer pagar, ou também pode pagar melhor, né? Então, o que eu fiz recentemente? Eu separei uma área aqui dentro, que estava dentro de operações, ou seja, operações cuidava dos mutirões do SUS, dos contratos do SUS, e a área médica cuidava da educação que proporcionava para os residentes do SUS. Eu separei uma área que cuida somente de crescimento. Está um pouco aí uma tendência de criar uma área de growth, né? E eu não preciso reinventar, eu olhei e falei, é isso que preciso. A gente continua com growth inorgânico, M&A, fazendo aquisições, mas a gente precisa, para ser sustentável, ter um crescimento orgânico. E dentro desse crescimento orgânico, tem áreas que a gente atua pouco, que são as parcerias com as grandes empresas. Muitas dessas empresas, principalmente as grandes, não têm, os colaboradores não têm plano de saúde, eles estão no sistema público. Nós estamos fortemente fazendo um mapeamento de todas as oportunidades no Sul. E quais são esses elementos, e tem todas essas entidades que você comentou, que você conhece melhor do que eu, de como viabilizar essa parceria, quer seja uma PPP formal, que tenha a sua burocracia e tenha a sua regulação por trás, ou quer seja parcerias que funcionem assim, de uma maneira bastante menos burocrática, de alguma maneira, né? Então, não sei se eu consegui elaborar aqui, Nilton, mas essa visão. Nós também estamos empurrando essa oportunidade do setor público para dentro. A Mauri e Nilton, né? Vocês falaram muito da questão do público e do privado, né? Onde a gente entende que o público é 150 milhões, são 150 milhões de habitantes, né? E na saúde suplementar, 50 milhões. Recentemente, eu tive num congresso onde o ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich, falou a respeito dessa saúde, uma saúde única, né? Que a gente hoje tem separado muito. Então, não se fala da saúde como um todo, só se fala assim, saúde suplementar e saúde pública, quando no fim o que a gente precisa entregar para a população é uma saúde, independente se ela é particular ou privada, né? E nesses comentários do ex-ministro, foi se falado muito de tentar juntar essas duas saúdes. Então, Mauri, o que você falou aqui e a gente fica com essa impressão é que, sim, que o privado e o público estão num caminho para se juntar, né? Mas a gente sabe que os dados, né, que a gente fala de dados hoje, são muito difíceis na área da saúde. Então, quando você vai comparar
a área da saúde, né, pública com a área da saúde privada, desde as tabelas que são diferentes, até nomenclaturas, enfim, são N situações que a gente se pega que elas não conseguem se conversar. Então, Amaury, né, e Newton, né, como que vocês enxergam essa junção de dados, essa gestão de dados, para que a gente vê, né, até pelas palavras do Amaury, que gestão é o caminho, né? Gestão é um foco e seguir o caminho. Então, e sem dado não tem gestão. Então, como que vocês enxergam essa compilação desses dados? Qual a dificuldade que nosso país tem? E se a gente está perto de chegar nisso para alcançar uma saúde única, né? Saúde única não SUS, mas saúde única SUS, mais saúde suplementar. Uau! Amaury, Newton, por idade ou por importância? Se for por idade... Estudei aqui, presta atenção. Por importância. Professor Newton, me ajuda. Silvia, prontuário único. Cada brasileiro precisa ter o seu prontuário de saúde e ele vai para qualquer operadora, ele vai para qualquer estado, ele vai para qualquer município, ele carrega o seu prontuário. Então, esse é um ponto. Outro ponto, interoperabilidade. Nós vivemos em nichos. Os nichos não se comunicam. Você sabe onde é que está o custo? Sabe onde é que está a sinistralidade? Está no desperdício. Quando os médicos que trabalham na Optus fazem uma fasectomia por facoemulsificação, que é uma evolução do extracapsular, né? E revertem poucas vitrectomias, entregando qualidade para o paciente, para a operadora, tá? Ele está demonstrando ali competência técnica. E essa competência técnica, educação, fazer muito, consolidação, você reduz o desnecessário. É o exame desnecessário, é a cirurgia desnecessária, né? É a repetição de procedimentos desnecessários. O custo não está na assistência à saúde. O custo está nos desvios e na má assistência à saúde. Como é que você resolve isso? Interoperabiliza os dados, deixa o sistema mais transparente. E o que você se referiu é um erro dividir saúde pública e saúde privada. São vasos comunicantes, precisam estar juntos. Por quê? Porque saúde, educação e outros temas são temas sociais, são temas importantes para o desenvolvimento da população, da sociedade como um todo, de uma nação. Né? Então, não pode haver essa disputa e esse distanciamento. Então, tecnologia será a base para mudar esta cultura e fazer com que o sistema seja mais inteligente e dê mais resultado para a população brasileira. Nossa, excelentes pontos, Newton, porque me ajuda um pouco o assunto da inteligência artificial que vem para a mesa, né? Algum tempo atrás, acho que uns 3 anos, a gente começou um comitê de inovação aqui e a gente escolheu a dedo os nossos colaboradores e alguns médicos desses que têm isso claro, né? E eles falavam, não, inteligência artificial e vai ajudar, e a interoperabilidade, etc. E aí eu que sou mais analógico, eu olhava, meu Deus, será que eu ainda vou ver tudo isso? E a inteligência artificial, incrível, né? Hoje a gente vê na prática, em vários setores, né? E veio muito rápido, né? Então, eu espero realmente que nos ajude essa tecnologia, e eu acho que a inteligência artificial, agora eu já não duvido do alcance disso, possa conjugar isso, Newton. Como que pode ajudar a ter esse prontuário eletrônico junto, como pode facilitar essa interoperabilidade, né, que de alguma maneira são os dados, porque hoje se acha dado em todo lugar, né, e está cada vez menos restrito. Tem até um problema aí de LGPD, mas está cada vez menos restrito. Então, excelente ponto de ver como essa nova realidade pode empurrar. E outro ponto rápido, Fabrício, eu estava lembrando desse assunto, nós recebemos várias visitas aqui de grupos europeus e grupos chinês. E eu participei recentemente de uma HBI, né, um Healthcare
Business encontro, né, em Londres. E aí, lá dentro, quando você fala o seu modelo de negócios, eles não entendem. Mas por que está separado? Né? E mesmo na China, o que me surpreendeu, pelo menos os grupos que vieram aqui, eles são toda a rede privada, todo o negócio deles é uma parceria com o governo. O dinheiro vem do governo. Não tem segurador, tem seguradoras internacionais, que é para isso aqui, expatriados, etc. Né? Então, eles não entendem um pouco, quando eu os levei no nosso centro de serviço compartilhado, fica lá no Sul, a quantidade de pessoas fazendo faturamento e glosa, que desperdício é esse, né? Então, assim, o mundo, né, com as suas características, já, como a gente falou dos Estados Unidos, no caso específico dos ESCs, já superaram aí esses obstáculos. Mas nunca desistimos, vamos empurrar, é como a Sobracan, né, Fabrício? Exatamente, Amaury, é isso. Eu acho que um pouco desse contexto é que o que a gente vê hoje aqui tem um modelo muito particular no Brasil, né, que difere em algumas questões muito de outros modelos, se aproxima de alguns outros modelos internacionais, mas aqui a gente vê que essa é uma discussão constante, já de décadas praticamente. Então a gente vai nos congressos, recentemente teve um congresso dos hospitais privados, e a discussão da questão sustentabilidade, o setor não vai aguentar, a corda vai estourar, ela vem se arrastando há décadas, né? E a solução prática para isso parece que não chega, né? Então, essa urgência, essa emergência de se encontrar uma solução, ela está cada vez mais pujante, né? Na veia dos gestores, das pessoas que estão cuidando, principalmente no caso que a gente discutiu mais lá nesse evento, da saúde privada. E o que a gente vê hoje é que muitas dessas soluções que são implementadas, elas acabam resolvendo uma parte do problema para um dos players e criam uma série de problemas para os outros. Recentemente, nós tivemos a divulgação de dados da própria ANAP, numa pesquisa feita, se não me falha a memória, com 48 hospitais, e no período de janeiro a julho, o acumulado em faturamentos represados por parte da fonte pagadora, ele chegava a quase 3 bilhões, né, isso somente com esses hospitais nesse período de 6 meses. O número de glosas não justificadas tecnicamente subiu, quase triplicou nesse período. Então, as soluções a gente percebe que elas não estão sendo efetivas, né? E aí vem o gancho para a gente encerrar esse papo excelente aqui, que eu gostaria de continuar por horas e horas. Como é que a gente traz a fonte pagadora para a mesa, como é que a gente cria essa visibilidade para a fonte pagadora das possíveis soluções e sinergias que a cirurgia ambulatorial pode criar para o setor, porque eu vejo que agora, apesar de um momento embrionário no Brasil, talvez consolidado de uma maneira muito positiva pela oftalmologia, que é um exemplo a ser seguido, nas outras áreas isso ainda é muito incipiente e nós estamos fazendo esse trabalho, levantando essa bandeira e desbravando, né, essa floresta da cirurgia ambulatorial aqui ainda no território nacional. Então eu vejo que o caminho é de ganho de maturidade, o caminho é de ganho de escala, o caminho é inexoravelmente no sentido do desenvolvimento da cirurgia ambulatorial como solução para grande parte desses problemas da saúde. Quando a gente pega estatísticas de outros países que passaram por essa fase que nós estamos passando agora, nós vemos hoje que eles fecham leitos hospitalares e abrem leitos ambulatoriais. As perspectivas de crescimento do hospital geral são praticamente inexistentes, né, nulas nesses ambientes, e a deshospitalização, a migração dos casos para ambientes ambulatoriais e até mesmo clínicos em alguns casos, né, já saindo inclusive do próprio cenário ambulatorial, já passando por essa transição, indo para um ambiente mais clínico, eles são muito promissores. Então, para a gente fechar essa discussão aqui, eu gostaria de fazer essa provocação, né, de como a gente traz a fonte pagadora para a mesa, para dar as mãos e não brigar no sentido de cada um puxar os seus interesses ou resolver problemas que criam dificuldades para os outros players desse sistema, né? Então, acho que essa é a pergunta final para a gente poder encerrar, e já aproveitando também agradecendo as participações aí do Newton, da Silvia, e obviamente as considerações super eloquentes aí e muito amplas, né, do Amaury. Eu vejo, Fabrício,
uma estruturação de grandes nichos no mercado brasileiro de saúde privada, né? Que ele é constituído no processo de verticalização, seja de grandes operadoras para a prestação de serviços, sejam de grandes redes de prestação de serviço caminhando para as grandes operadoras. Então, talvez o Brasil esteja a caminhar no mercado de players gigantescos. E dentro desses nichos, né, desses grandes nichos, esses players vão ter que estruturar a viabilidade econômica financeira da operação do plano de saúde e da operação da prestação de serviço de saúde. Talvez aí eles percebam que a cirurgia ambulatorial possa ser útil para a redução da sinistralidade em determinados segmentos, né, clínicos e cirúrgicos, para a viabilidade dos planos. Tá? Provavelmente a cirurgia ambulatorial, para quem não é especializado em cirurgia ambulatorial, ela não traz benefícios para grandes redes hospitalares, porque nós sabemos que toda a gama de cirurgia de baixa, média e alta complexidade são feitas em um único ambiente. Então, o sistema teria que se reestruturar. É como eu dissesse assim, vamos tirar o combustível fóssil da economia. Não dá. Nós estamos destruindo o planeta com o combustível fóssil, mas se você tira o combustível fóssil hoje do sistema econômico, você quebra a economia. Então, é um processo que vem gradativo com as novas energias, tá? Então, não pode ser abrupto, porque você pode quebrar todo o sistema. É um desafio muito grande, mas eu vejo que o Brasil está havendo o efeito de aglutinação, né? E as pequenas unidades isoladas vão ter muita dificuldade, porque não vão fazer uso da economia de escala. E aí vão perder a competitividade. Eu acho que, em relação a sentar, né, com as fontes pagadoras, dentro desse bate-papo, né, com o ex-ministro Nelson Teich, ele falou de colocar as duas saúdes, suplementar e única, sobre o guarda-chuva do Ministério da Saúde, né, onde você consegue olhar o setor como um todo, colocar a agência reguladora, enfim, todo mundo, ele colocar, ser separado essa gestão. Então, gostei dessa ideia, assim, acho que é isso, é ter um olhar único e sentar para conversar. A gente sabe que o sentar para conversar, ele acaba sendo muito um sonho ainda, né, de sentar para conversar, mas não vai adiantar. Do jeito que o setor está indo, né, onde muitas empresas estão espanando, não só os hospitais, enfim, mas médicos também estão sofrendo, os pacientes têm sofrido e os planos de saúde estão sofrendo. Então, está num caminho que está todo mundo sofrendo, né? Colocando do lado de lá, a gente vê que as fontes pagadoras também estão com dificuldades. Então, o diálogo, né, e a confiança vai ser construir essa confiança, construir esse caminho, talvez embaixo de um só guarda-chuva, ajude a gente a sentar para conversar e entender quais são as potências de cada um, né? O que cada um tem de melhor para entregar. Então, eventualmente, o hospital é melhor ele focar na alta e média complexidade, né? Deixar a baixa complexidade aí para cirurgias ambulatoriais, porque consegue entregar no melhor custo, e entrar o público, né? Então, você fala, poxa, mas o meu hospital vai ficar vazio, né? Os hospitais grandes, por que eu vou passar para cirurgia ambulatorial o meu volume? Então, para completar esses hospitais maiores, essas parcerias público-privado, né? Então, tá bom, você fica com a alta complexidade, com a média complexidade, a gente complementa aí com o SUS, que falta leitos, né? Então, a gente tem falta de leitos no SUS, não consegue atender a população, e no privado a gente tem visto aí cada vez mais uma sobra de leitos. Então, eventualmente, essa gestão única, essa conversa entre todo mundo, essa construção de confiança entre o setor, talvez a gente consiga aí usar o que há de melhor em cada um e construir para os próximos 10, 20 anos, talvez essa saúde, aperfeiçoar esse modelo, que há 33 anos atrás foi construído esse SUS, esse modelo que é, sim, muito bom, mas ele precisa melhorar. Então, está todo mundo olhando, né, esse momento, está querendo sentar para conversar, acho que vai faltar a questão de diálogo e confiança, mas
estou otimista que isso em algum momento, esse ano ou ano que vem, vai acontecer. Da minha parte, o que a gente tem feito, né? O famoso value-based healthcare, né? Que é difícil ter granular e chegar a isso realmente numa execução, como eu comentava. Então, o que nós estamos tentando fazer, ser um pouco mais pragmático, chegar na operadora, quando a gente fala, não, value-based healthcare, todo mundo fica muito alto, né? E trabalhar melhor em 3 pontos, né? Então, os protocolos claros e definidos. Normalmente, quando a gente fala isso, a operadora, é isso, eu quero a linha de cuidado, a cadeia de cuidado com o meu paciente. Principalmente porque, no final, eles querem 2 coisas, né? Previsibilidade e evitar as NIPs, né? Falta de satisfação do usuário do plano, né? Então, assim, esses protocolos, com essa palavra, né, de eu quero cadeia de cuidado, né, do meu usuário, a gente meio que criou a jornada do paciente, vai? O protocolo começa ali, vai para dentro do hospital, como a gente cuida. O segundo ponto é o ponto da desconfiança, é meio planilha aberta, né? É meio, vamos abrir aqui os custos? Vamos. Quem mostra primeiro? Não, eu não, mostra você. Mas, assim, algumas operadoras estão abrindo número, e nós também, né? Porque a previsibilidade nessa cadeia de cuidado de um paciente com essa complexidade, ou com esse tratamento na área de ortopedia, custa isso, o hospital precisa ter um retorno disso. A operadora, ok. Então, tá. E muitas vezes entra até uma coisa difícil, que eles proporcionam contratos de exclusividade, quer seja por capitation, ou quer seja por uma rede referenciada privilegiada de alguma maneira, né? Então, a gente está tentando ser mais pragmático para chamar a atenção mais forte da operadora e falar assim, vamos lá. E eu muitas vezes falo, porque a conversa fica legal, o cafezinho fica legal. Não, então, legal, vamos ver. Falo, vamos começar um piloto. Vamos fazer um piloto pequeno e vamos tentar, através de dados, comprovar que está melhorando. Para o paciente, para você, previsibilidade, sem NIP, o médico, nós. Então, nós estamos nessa de deixar mais pragmático o value-based healthcare, desfecho, etc. Amaury, fantástico. Só tenho a agradecer as suas contribuições, aí o seu tempo, né? A parceria aí que você vem desenvolvendo junto à Sobracan, sempre disponível, participando das nossas atividades e contribuindo bastante com o crescimento da cirurgia ambulatorial aqui no nosso país. Agradecer também aos membros da Sobracan, Milton, Silvia, muito obrigado também pela excelente participação. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Fabrício. Até mais. Estamos juntos. Tchau. Contem comigo e com o grupo. Tchau, Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. People all over the world are united by a shared aspiration to live a healthy life. Helping people to live healthier and longer is the reason we exist. At Siemens Healthineers, we pioneer breakthroughs in healthcare for everyone, everywhere.